Mink, Alexandre, delegado, Felipe. Tô na linha, hein? Samuel, Boa tarde, Felipe. saudade, Samuel. Boa tarde a todos. Presidente, vê se hoje o senhor me telefona, por favor. Estou sendo informado da queda de luz, da terceira hoje do anexo, mas nós trocamos lá todos os disjuntores, não tinha óleo, se a gente não faz a manutenção que foi feita, podia ter pegado fogo o anexo. Tá? Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 98ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 29 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio a primeira sessão extraordinária da ordem do dia. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3294 de 2020, de autoria do deputado André Ceciliano, que institui Programa de Enfrentamento da Crise Econômica causada pela pandemia coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saúde, favorável. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com emendas. Economia, Indústria e Comércio, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, enfermeira Rejane, Mônica Francisco, Valdec Carneiro e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Trabalho, de Economia e Orçamento sobre as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Luiz. Oi. Você tem um parecer, meu irmão? Perfeitamente. Posso lê-lo? Por favor. Projeto de Lei 3294 de 20, que institui o Programa de Enfrentamento da Crise Econômica causada pela pandemia do coronavírus. Autor, deputado André Ceciliano. Parecer favorável às emendas 5, 6 e 7. Prejudicabilidade da emenda 1 da Comissão de Trabalho pela aprovação da emenda 7. Prejudicabilidade da emenda 2 da Comissão de Trabalho pela aprovação da emenda 6. Prejudicabilidade da emenda 3 da Comissão de Trabalho pela aprovação da emenda 5. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando de Vossa Excelência forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputada Mônica Francisco. Favorável ao projeto, contrário às emendas 2, 3 e 8 e favorável às demais emendas. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável às emendas 1, 4, 5, 6, 7 e 9 e contrário às emendas 2, 3 e 8. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec. Senhor presidente, a Comissão de Economia acompanha o parecer da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ com forma de final de redação que a presidência defere. Seus que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 2670 de 2020, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a inclusão de disciplina como tema de política de sanitização de ambientes e proteção de contágios de epidemias, endemias e pandemias na grade
curricular e extracurricular da rede estadual de ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus Covid-19. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo, com voto em separado pela ilegalidade do deputado Rodrigo Bacelar, relator original. Relator, deputado Valdeir Carneiro, relator do vencido, pendendo de pareceres das comissões de saúde, de educação e de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Mônica Francisco. Assim, por quê? Porque... Mônica, está aberto, Samuel. Está aberto, Samuel, o seu som. Mônica, por favor. Não, meu não. Marcos Vinícius, está aberto o seu som. Desculpa, Mônica, por favor. Por nada, presidente. Favorável ao substitutivo. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto é meritório porque inclui a preocupação com relação às questões sanitárias, à pandemia, dentro das preocupações a serem trabalhadas, né, no âmbito escolar. Entretanto, o caminho escolhido pelo autor, né, de construção de novas disciplinas não é o mais adequado. Então, o parecer da Comissão de Educação é favorável com emendas para adequar, né, essa sugestão do deputado ao melhor formato do ponto de vista do planejamento das políticas educacionais e dos conteúdos a compor os componentes curriculares. Então, é favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável com a CCJ, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 16 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 640-A de 2015, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a Lei 5.245, de 20 de maio de 2008, para conceder aos servidores públicos do Estado direito à folga remunerada para fins de realização de exames oncológicos preventivos na forma que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto sim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 3250 de 2017, de autoria do deputado Figueiredo, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado a comemoração do Dia do Kart Histórico, celebrado anualmente no segundo sábado de agosto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Questão de ordem. Para discutir? Não, senhor. Em relação... Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão aprovados, vai ao autógrafo. Questão de ordem, deputado Carlos Augusto. Pela ordem, deputado Carlos Augusto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Manda para mim isso. Presidente, hoje eu vi uma atuação da Polícia Civil relacionada a um homicídio de um contraventor muito positiva, sabe? E a gente foi lá na cidade da polícia e os colegas cobram muito concurso de nós. A Polícia Civil hoje está sucateada. A energia acabou lá no anexo, mas já voltou. A Polícia Civil hoje está sucateada, presidente. A polícia não tem delegados, não tem policiais. E mesmo assim, nesses crimes de repercussão, ela está de parabéns, porque ela dá resultado. E outra coisa, presidente, a gente tem muito respeito pelo governador, mas a Polícia Civil está cansada de governador ficar passando a mão na nossa cabeça e não ajudar a polícia. A nossa alimentação, desde 2011, 2012, é R$ 226. O nosso auxílio transporte é R$ 100 desde 2011, desde 2012. A Polícia Civil está cansado de governador ficar batendo nas costas, passando a mão na nossa cabeça. A gente precisa de concurso, precisa de reestruturação, porque senão a Polícia Civil vai acabar. Eu fiquei espantado hoje, quando eu fui na cidade da polícia, das reclamações dos nossos policiais que não têm condições de investigar. Estamos fazendo
um planejamento relacionado à preponderância dos crimes, aos crimes de maior gravidade. É só esse registro que eu queria fazer, presidente. A Polícia Civil, respeito o governador Cláudio Castro, mas a Polícia Civil está cansada desse negócio de bater tapinha nas costas, botar tapinha nas costas, de passar a mãozinha na cabeça e não ajudar a nossa instituição. A nossa instituição está acabando, porque nenhum governador, nem esse agora, nem o outro, está respeitando a classe. Nós cobramos respeito. Isso não está acontecendo. A gente vai começar a falar aqui de todos os problemas da Polícia Civil. Obrigado, presidente. Antes tarde que mais tarde. Nada mais a tratar na ordem, na primeira sessão extraordinária do dia. Mesmo está encerrada. Questão de ordem no próximo. Deputada Mônica, por favor. Obrigada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 18 de novembro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Luiz. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 311ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h01, encerrou-se às 15h11. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 18 de novembro. Pela questão de ordem, deputada Mônica Francisco. Depois eu queria pela ordem, presidente. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a inclusão em pauta de 2 PLs de nossa autoria, que é o 1651 de 2019 e o 1653 de 2019. Já agradecendo bastante a boa vontade de Vossa Excelência, a questão de ordem. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz. Rapidamente, é só para fazer uma retificação que ontem, quando falava eu sobre audiência pública, sobre o nosso projeto de lei de conteúdo local, disse aqui que houve amplo apoio do Sindicato Patronal da Indústria Naval, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Naval, da Firjan, do próprio Poder Executivo e de outros integrantes, mas que somente a Petrobras e o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, se posicionaram contrário. E ontem eu disse aqui, em vez de IBP, eu falei Abespetro. A Abespetro, naquele momento, na audiência pública, se manteve numa posição neutra, só retificando para ser justo. Ok. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 2387, de 2020, de autoria dos deputados Mônica Francisco e André Siciliano. Mônica Francisco, Dani Monteiro e André Siciliano. Expõe sobre a obrigatoriedade da adoção do Plano Emergencial para Combate e Prevenção do Coronavírus Covid-19 pelas concessionárias de água e esgoto do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saúde, favorável. Saneamento ambiental, favorável. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, subtenente Bernardo, Valdec Carneiro, subtenente Bernardo, Renan Ferreirinha e Luiz Paulo. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Saneamento Ambiental, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, e as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 1, A4 e 8. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Presidente, pela Saúde, deputada Mônica Francisco. Desculpa, presidente, o som estava desligado. Favorável ao projeto, contrário às emendas 7 e 8 e favorável às demais emendas. Pela Comissão de Saneamento, deputado Gustavo Schmidt.
deputada Lucinha. Deputado Valdeir Carneiro. Saneamento. Senhor presidente, acompanho o parecer da Comissão de Saúde. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Favorável ao projeto e contrário às emendas 7 e 8. Favorável às demais emendas. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, boa tarde. Acompanho o parecer também da Comissão de Saúde. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação, que a presidência defere. Senhores que aprovam isso como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3028 de 2020, de autoria do deputado Brazão, Valdeci da Saúde e Fábio Silva, que altera os artigos 3º e 6º, incluindo-lhes os incisos e o caput do artigo 7º da Lei Estadual 4.962, de 20 de dezembro de 2006, na forma que menciona. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Obras Públicas, de Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Renata Souza. Senhor presidente, o presente projeto de lei irá permitir o uso do FEIS para conservação, manutenção de prédios da administração pública estadual, aplicação na infraestrutura urbana, mobilidade e pavimentação de logradouros, obras da construção civil pesada, obras ou serviços de engenharia, manutenção, pavimentação, drenagem, urbanização, recuperação de passivos ambientais e infraestrutura urbana de logradouros públicos, entre outras formas de utilização dos recursos do fundo. O desvio dos recursos do FEIS para ações que não são propriamente para habitação de interesse social necessita de uma avaliação profunda, senhor presidente. O déficit habitacional do Estado do Rio de Janeiro é de pelo menos 468 mil famílias, número que certamente foi agravado pela pandemia, mas sequer temos dados mais sistematizados sobre essa situação. Portanto, parecer pela baixa diligência para o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que tenhamos mais elementos para uma futura avaliação. Ressalto ainda, senhor presidente, que em função do alcance desse projeto, seria muito frutífera a realização de uma audiência pública para debater o tema. Ok. Pela Comissão de Política Urbana e Assuntos Municipais, Política Urbana, Habitação, Assuntos Fundiários, deputada Zeidan. Eu vou seguir o parecer da Comissão de Direitos Humanos, presidente. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado... Alô, presidente? Presidente? Sim, Zeidan. Deu para ouvir? Porque a minha internet está muito ruim. Vai seguir o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Isso. Okay. Também sugerindo a realização de uma audiência pública. Ok. Pela Comissão de Obras, deputado Vando Família. Deputado Vando Família. Deputado Marx Lemos. Deputado Marx Lemos. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Presidência convida o deputado subtenente Bernardo para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas. Deputado Bernardo. Presidência convida o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o autor
do projeto que criou o FEIS na Assembleia Legislativa, a deputada Renata Souza, do deputado Luiz Paulo e do deputado Gilberto Palmares. Eu não desejo fazer audiência pública para esse tema, não. Eu sou totalmente contrário a esse projeto. Nos governos pretéritos, mesmo a legislação não falando nada sobre isso, considerando o FEIS para a construção de habitação popular, ele já foi usado de muito para fazer urbanizações diversas. Fazer tudo que era obra pública como fosse um complemento aos projetos habitacionais, num claríssimo desvio de finalidade. O que pretende esse projeto é exatamente consubstanciar o desvio de finalidade. Esta lei do FEIS deriva do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E obras públicas, de uma maneira genérica, não é todas que visam minorar o sofrimento da população, combatendo a pobreza. Então, o fundo está criado exatamente para cumprimento, para habitação popular, que, como disse bem Vossa Excelência, deputada Renata, é um déficit de mais de 450 mil habitações. Então, eu estou votando no mérito contrário ao projeto. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Favorável, presidente. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, tendo em vista as manifestações da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Assuntos Municipais, Habitação e Assuntos Fundiários, especialmente do parecer dado pelo deputado Luiz Paulo, e pensando na finalidade da lei que instituiu o FEIS, o deputado André Ciliano, levando em conta também o grave déficit habitacional que ainda existe no estado do Rio de Janeiro, com todo respeito aos autores, no mérito do parecer é contrário. Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Diverge, presidente. Ok. Vamos, Contrário. Luiz. Pela deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Rodrigo Barcelar. Deputado Rodrigo Barcelar. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Zeidan. Vou fazer voto contrário na comissão, presidente. Ok. Deputado Eliomar Coelho. Não, na outra comissão. Eliomar. Está sem som. Contrário, presidente. Contrário. 3-1. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Alexandre Quinoploc. Deputado Alexandre Quinoploc. Deputado Sérgio Fernandes. Senhor presidente, parecer favorável. Acompanha o relator, 3-2. Acompanhando o relator. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputada Marta Rocha. Está licenciada. Deputado Maxi Lemos. Deputado Maxi Lemos. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. 3-2, parecer foi vencedor contrário. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 17 emendas, retorna às comissões. Questão de ordem, presidente. A presidência só vai trazer esse projeto na pauta outra vez se tiver acontecido audiências públicas, no mínimo Questão 2. de ordem, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos, através da Renata Souza, presidente, votou pela baixa diligência. Eu pergunto a Vossa Excelência se uma comissão votando isso e nenhuma outra... A presidência não emitiu, não deferiu. Ah, não deferiu. Não, mas vai, no mínimo, 2 audiências públicas.
Tá bom, obrigado. Porque vai mandar isso para o governo vai dizer que é para fazer. Não é isso, Se bem não? que a parte de diligência era para a defensoria, que a Renata pediu. Todo respeito à defensoria, mas não tem nada a ver com a defensoria. Em sim, senhor presidente. Há um núcleo de terras e habitação. Anuncio. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 115/2015, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que garante a matrícula dos filhos e ou dependentes legais dos profissionais da educação infantil na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres. A Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. De educação favorável com as emendas número 1 e número 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Com a subemenda número 3 da Comissão de Constituição e Justiça. Com emenda. Servidores públicos favorável com as emendas 1, 2 da Comissão de Constituição e Justiça e com a subemenda número 3 da emenda da Comissão de Educação. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável às emendas 1, 2 da CCJ com emendas. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Luiz Paulo, relator do vencido, Valdé Carneiro, Gustavo Tutuca, Eliomar Coelho e Luiz Paulo. Em discussão. Vai discutir, senhor presidente. Vai discutir, deputado Alexandre Freitas. Pode ser daqui? Presidente, apesar da boa intenção do querido amigo e deputado Jorge Felipe, esse projeto cria mais um privilégio para servidores públicos. Não tem cabimento você privilegiar o filho de um professor quando quem paga a conta é o pagador de impostos. Assim como a segurança pública não pode privilegiar filhos de policiais e a saúde pública não pode privilegiar filhos de médicos, não faz sentido que a Alerj aprove uma lei que cria um evidente privilégio para os filhos dos professores, que são essenciais para o nosso Estado. Mas a remuneração justa e digna é o que deveria ser o retorno pelo trabalho, pela função, e não um privilégio na hora de matricular seu filho. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto de autoria do deputado Jorge Felipe Neto prevê que profissionais da educação, professores especificamente, que tenham filhos e que na educação infantil possam ter garantia de vagas ou a concessão de bolsas por parte do Estado para que esses filhos possam ser matriculados, Nos parece que é um tipo de benefício que não faz sentido, uma vez que o profissional da educação, assim como o conjunto da sociedade, tem direito a acessar a escola pública, que seus filhos acessem a escola pública, tem direito a que seus filhos tenham direito à educação, mas isso não deve se dar em detrimento dos demais. Então, as emendas que a gente fez, e estavam em consonância com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça... Está aberto, Eliomar, seu som. Desculpa, Flávio. Está em consonância com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça no sentido de dar preferência para que esse profissional possa ter o processo de matrícula próximo do trabalho ou próximo da sua casa, isso ser inserido dentro do sistema de matrícula, mas sem criar uma diferenciação nesse acesso à educação, que não pode ser quebrado, o seu acesso universal, e sem abrir uma brecha para o financiamento de instituições privadas por parte do poder público, nesse caso, o poder público dificilmente teria condições, inclusive, de arcar com uma despesa desse tipo. Então, achamos que o projeto, nesse sentido, ultrapassa os limites do corporativismo, infringindo a própria questão da necessidade de se garantir o acesso universal à educação. Para discutir, presidente, rapidamente. Deputado Jorge Felipe, em seguida, deputado Escambulhões. Sem som, o microfone aqui da tribuna. Vê lá, Jorge. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, nobres colegas e amigos.
eu tenho certeza que de boa fé, mas acho que houve algum tipo de engano dos companheiros que me antecederam, porque justamente esse projeto diz o que já devia ser bem óbvio. Ele garante aos profissionais da educação infantil esse direito de ter seu filho matriculado, matrícula garantida, e também perto de casa, de preferência até, enfim, nas imediações onde ele escolha trabalhar ou onde ele mora. Justamente porque esse tipo de profissional, quando não tem algum tipo de vaga em escola, e essa foi uma discussão árdua na CCJ, inclusive, não é nenhum privilégio não, isso é óbvio, porque ele vai deixar outros 20, 30 pais e mães, por exemplo, sem poder ir no seu trabalho. Se ele não garantir, né, a matrícula para o seu filho, ele não pode cuidar do filho dos outros. E esse profissional especificamente, não tem como você simplesmente deixar seu filho em casa e faltar, né? Você precisa que esse profissional vá cuidar do seu filho, justamente porque ele é muito pequeno. Então, é uma questão, enfim, foi sim pedido pelos profissionais da educação infantil, os agentes de educação infantil, os professores e auxiliares de educação infantil, notadamente do Rio de Janeiro, dizer ao deputado também que me antecedeu que não há nenhuma brecha que já não exista para que se contrate eventualmente vaga em escola particular, tá? Inclusive, se você vê a rede municipal da capital do Rio de Janeiro, a maior rede da América Latina de educação, você tem creches conveniadas, você tem colégios particulares conveniados, né? Porque porventura o poder público não pôde construir ou contratar, ou enfim, mas não vai deixar 15 mil crianças, como a gente tem hoje, em creches conveniadas, sem escola. Isso me parece absolutamente razoável. Na preferência, é claro, você expandir, não retroceder a rede pública, mas é claro que se faltarem vagas, você vai ter que conveniar, vai ter que contratar, né, presidente? Então, acho que o projeto não tem nada de mais com relação a isso, tá? Mas é isso, resguardando o direito e interesse do profissional de educação infantil por uma questão de interesse social e também garantindo, sim, a universalidade do ensino. Obrigado, presidente. Deputado Chicão Bulhões. Presidente, só queria destacar aqui, inclusive agradecendo também a fala do autor para explicar as intenções do projeto. Eu acho que sim, devemos ser sensíveis à questão, mas a gente discorda da forma de resolver esse problema, seguindo a linha aí das falas anteriores, destacando a convergência aí entre Novo e PSOL nesse entendimento de que isso aqui estaria extrapolando de alguma maneira, poderia prejudicar essa isonomia, né, entre quem tem que ter o acesso às vagas na escola e na educação pública, e que a gente está falando aqui de realmente de uma forma de lidar que, no nosso entender, acabaria privilegiando um determinado grupo de pessoas, embora exista aí esse problema da questão dos pais, dos professores, a gente acredita que isso poderia criar uma distorção e injustiças para pessoas, por exemplo, que também não têm dinheiro para pagar uma escola particular, uma creche particular, e a gente sabe a escola pública é um importantíssimo canal de entrada e de oportunidades para o resto da vida da criança no início da sua vida. Então, a gente está se posicionando contrário a esse projeto nesse momento, né? Eu acho que precisa ser discutido, acho que a gente pode ter sensibilidade para o problema, mas, no nosso entender, não é por aqui Deputado Chicão, concede uma parte? Deputado Chicão, concede uma parte, Chicão? Claro. O projeto ele é circunscrito aos profissionais da educação infantil. Como todos nós sabemos, o Estado praticamente não oferta mais educação infantil, porque ele se concentra no ensino médio e compartilha a responsabilidade com o segundo segmento do ensino fundamental em alguns municípios. Mas ele tem algumas unidades de educação infantil, especialmente vinculadas, né, às unidades onde a gente tem formação de professores, aos cursos normais, aos colégios de aplicação. Então, de qualquer forma, mesmo o projeto, digamos assim, tendo um foco em profissionais que
regularmente não compõem o quadro do magistério estadual, tem um impacto que eu acho que, né, do ponto de vista de uma concepção, né, é uma concepção equivocada, né? Eu acho que a gente dá preferência para esse profissional na matrícula próxima da sua casa ou distante, é positivo. Agora, isso não pode significar uma quebra de isonomia com os demais, né, profissionais de todas as áreas. Afinal de contas, um policial que não possa deixar seu filho na creche vai deixar uma área sem cobertura. Um médico que não possa deixar seu filho numa unidade de educação infantil vai deixar uma unidade de saúde sem cobertura e assim sucessivamente. Continua com o Chicão a palavra. Obrigado, presidente. Devolvendo aí. Terminou, Chicão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, a presidência da mesma, porém, encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 18 de novembro. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 312ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h12, encerrou-se às 15h36. Lida e aprovada a ata, passa-se a sessão ordinária do dia 18. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 495 de 19, de autoria do deputado Alexandre Freitas, que dispõe, em consonância com o que prevê a Constituição Federal, sobre o fornecimento de educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes fluminenses, a ser efetivado através da implementação do voucher educacional, pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Educação da Pessoa com Deficiência e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, projeto importante para ser debatido com mais profundidade. Conversa aqui com, inclusive já ouvindo e vendo um parecer em separado do deputado Luiz Paulo, eu queria sugerir, se Vossa Excelência assim permitir, que seja feita uma baixa diligência ao Conselho Estadual de Educação. Isso é um tema difícil, é um tema que precisa aprofundar, nós precisamos ouvir melhor a sociedade civil, precisamos ouvir o Conselho, precisamos ouvir a Alerj, e eu acho que o deputado Luiz Paulo me permite já antecipar que, se não me engano, essa era também o encaminhamento dele, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que baixassem diligência e depois voltaríamos a debater o tema. Esse é o voto. Deputado Márcio, o projeto vai receber 24 emendas. Escolhe os pareceres, fazemos uma audiência pública e, paralelo a isso, baixamos de diligência para a Secretaria de Educação e o Conselho. Pode ser assim? Senhor presidente, se no parecer, eu quero, mais uma vez, se colher o parecer agora, presidente, nós vamos trabalhar, eu vou emendar o projeto, porque... Já tem 24 emendas. Não, sim, presidente, mas mesmo do parecer... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem minha também na CCJ, por favor. Deputado Valdec, em seguida, deputado Luiz. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o encaminhamento do deputado Márcio Pacheco e a ponderação que Vossa Excelência fez em seguida. Eu só queria fazer uma terceira observação, mas dialogando com as duas posições, que eu acho que, assim, para que as comissões emitam seus pareceres, acho que seria muito importante a gente ter um juízo por parte do órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino, que é o Conselho Estadual de Educação. Isso, inclusive, daria subsídios para que as comissões pudessem emitir os seus pareceres. Neste caso, especificamente, eu acho que vale a pena a gente baixar em diligência, fazer audiência pública, que eu acho que é muito importante, porque tudo isso ajudará as comissões a emitir os seus pareceres. É a opinião que tenho, queria compartilhar com Vossa Excelência. Defere o pedido do presidente da CCJ. Com certeza. E baixa em diligência o PL 495/2019.
Luiz Boa Paulo. decisão. Deputado Questão de ordem, Luiz Paulo. presidente. Presidente, eu tinha pedido questão de ordem. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu acato integralmente a sua decisão de baixar em diligência, porque se fôssemos votar na CCJ como está o projeto, eu já também tenho um voto pronto pela inconstitucionalidade. Então, quando a gente acorda em baixar de diligência, é para ver se tem alguma possibilidade de contornar as inconstitucionalidades, ouvir do Conselho e aprová-la. Então, é uma medida correta baixar em diligência, porque, senão, a maioria na CCJ, não vou dizer todos, que eu não sei o voto de todo mundo, votariam pela inconstitucionalidade. Agora, presidente, também. se Vossa Excelência, eu quero fazer minhas as palavras do deputado Luiz Paulo. Se Vossa Excelência quiser colher o parecer, eu mudo o voto. Eu já dei a... Ok. Eu já deferi Questão a de ordem, questão presidente. levantada por Vossa Excelência, deputado Márcio. Tá bom, presidente. Deputado Samuel, quer falar? Flávio Serafini, presidente. Já, Flávio. Samuel está sem som. Está sem som, Samuel. É uma sábia decisão essa, presidente. Ok. Tá, parabéns. Baixar em diligência. Mink quer falar, não? Era para apoiar também a decisão. Ok. Deputado Flávio. Bom, presidente, só para, na verdade, apoiar o encaminhamento que Vossa Excelência fez, de, além de baixar o Conselho Estadual de Educação, também ouvir a Secretaria de Estado de Educação, porque esse projeto ele interfere diretamente na forma de oferta da política pública de educação no Estado do Rio de Janeiro. Então, além de ouvir o órgão regulador, também é importante ouvir o Poder Executivo. Vossa Excelência fez referência, mas como não tinha sido esse o encaminhamento do deputado Márcio Pacheco, eu queria só fortalecer esse adendo. Ok. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 2743 de 2020, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei 8.867, de 3 de junho de 2020, a qual dispõe sobre o serviço de táxi intermunicipal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e institui cadastramento para afrentamento de veículo para transporte remunerado de passageiros e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com voto em separado pela prejudicabilidade do deputado Jorge Felipe Neto, relator original. Relator, deputado Márcio Pacheco, relator do vencido. Pendente de pareceres das comissões de Transporte, Economia, Indústria e Comércio, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte... ordem, presidente. Deputado Carlos Macedo. Presidente, a emenda já diz aqui, do projeto 2743, a qual dispõe sobre o serviço de táxi intermunicipal. Então, eu acredito que tem de haver o parecer da Comissão de Assuntos Municipais, tá? A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Alexandre Quinoploc. Alexandre, é o 2743 de 20, que dispõe sobre o serviço de táxi intermunicipal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Obrigado, presidente. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdé Carneiro. A Comissão de Economia acompanha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em discussão única, indicação legislativa 303 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Wilson Witson, implantação de um destacamento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, no bairro de Piratininga, município de Niterói. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável com emenda. Relator deputado Luiz Paulo. Em discussão,
Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa número 307. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Chicão? Acho que a emenda precisava de um ajuste aí, de atualização. Era só isso. Obrigado. Foi emendada, Chicão. Espera aí, então a presidência chama os trabalhos à ordem. A presidência chama os trabalhos à ordem, que o parecer da Comissão de Indicação Legislativa tinha emenda. Então, em votação, parecer da Comissão de Indicação Legislativa com emenda. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Em votação, projeto, a indicação legislativa assim emendada. Senhores que aprovam, como estão aprovados, vai à redação final. Declaração, senhor presidente. Declaração, Flávio Serafini. Senhor presidente, na verdade eu serei breve. Morei muitos anos em Piratininga, bairro ao qual eu tenho muito carinho. Mas lá na região oceânica de Itaipu, na mesma região administrativa da cidade, há, né, um quartel do Corpo de Bombeiros, né, importante, que cobre toda a região. De qualquer forma, né, não votei contra, porque o que abunda não prejudica. Se o poder público quiser fazer esse investimento, será bem-vindo. Mas, né, é uma região administrativa da cidade que já conta com um quartel recentemente reformado, inclusive, lá na cidade. Só fazer esse registro. Anuncio indicação legislativa 307 de 20, de autoria do deputado Marcelo do Seu Dino, que dispõe sobre a regularização funcional e hierárquica da promoção dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, oriundos dos cursos regulares de formação, promovido antes de 14 de janeiro de 99, de acordo com a Lei 443, de 1º de julho de 1981 e do Decreto 7.766, de 84. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Nada mais a tratar na ordem do dia. Expediente final, presidente. Antes de encerrar os trabalhos. Estão inscritos Luiz Paulo, Valdec e Chicão Bulhões. Boa tarde, amigo. Samuel Malafaia. Não vou falar não. Estou dando boa tarde a todos. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Então, estão inscritos Luiz Paulo, Valdec e Chicão. Presidência, deputada Renata, Vossa Excelência preside, por favor. Tudo bem, senhor presidente. Estão inscritos Luiz Paulo, Valdec e Chicão, tá bom? Tá bom. Beijos, beijos. Boa tarde a todas e a todos. Beijo. Boa tarde. Beijo. Valeu. Deputado Luiz Paulo, o senhor dispõe de 10 minutos para fazer o seu pronunciamento aí no expediente final. Renata, eu acho que eu não passei a expediente final, então encerro a sessão ordinária e passo ao expediente final com a palavra a deputada Renata. Deputado Luiz Paulo, o senhor dispõe de 10 minutos de acordo com o regimento interno da Casa. Obrigada, presidente. Deputada Renata, eu esperei passar o dia de ontem para que se baixasse as tensões das eleições no primeiro turno. Eu queria cumprimentar muitos parlamentares que, de forma democrática, se submeteram, né, ao crivo das urnas para fortalecer a nossa república e a nossa democracia. Começarei pelos municípios mais longevos em relação à capital do estado. Queria cumprimentar primeiro o deputado Elbert Rezende, do Cidadania, que venceu as eleições no município de Macaé, importante município, né, no contexto dos municípios de produção petrolífera. Foi uma eleição muito dura, com candidatos muito próximos um do outro. Então, cumprimento o deputado Elbert Rezende. Queria cumprimentar
a deputada Marina Rocha, apesar de não ser minha parenta, eu sou Rocha também, mas que venceu brilhantemente as eleições num dos municípios mais aprazíveis que existe, que é o município de Guapimirim, no pé da serra. Cumprimentar o deputado Cozzolino, que venceu a eleição em Magé. Só aí já cumprimentei 3 deputados eleitos que gerarão 3 suplentes, né, para tomar posse nessa casa. Suplente, eu não sei todos, mas suplente do deputado Elbert Rezende, deputado Valdec, será já um deputado muito experiente, né, porque já foi deputado algumas vezes, do deputado Noel de Carvalho, lá do município de Resende, que é o primeiro suplente da coligação do Cidadania com o PSDB. E ele concorreu pelo PSDB. Mas, continuando, queria cumprimentar, e aí posso errar na periferia, né, para o que está mais perto, o que está mais longe, mas cumprimentar o deputado Flávio Serafini, que só de Ponte Rio-Niterói são 13 quilômetros de distância da capital, pelo seu desempenho, visto que foi o segundo colocado nas eleições de Niterói, eleições que foram ganhas em primeiro turno pelo candidato da base do governo. Mas o deputado Serafini emprestou a sua retórica, os seus projetos, para brilhantar aquele pleito. Queria cumprimentar o deputado Léo Vieira, de São João de Meriti, que está no segundo turno contra o prefeito Dr. João. E, salvo erro de memória, o Léo Vieira, nosso passarinheiro, pipeiro, né, ele tem como vice, salvo erro de memória, o Marcos Miller, ou tem o apoio do Marcos Miller. E lá em São João também, cumprimentar o deputado Ratinho, que foi candidato lá também, com muita garra e com muita determinação. Em Nova Iguaçu, tivemos 2 candidatos. O deputado Max, que tirou o segundo lugar, e o deputado delegado Carlos Augusto, que tirou o terceiro lugar. Lá não haverá segundo turno, porque as eleições foram decididas no primeiro. O candidato prefeito, Rogério Lisboa, teve mais de 50% dos votos. Cumprimentar Marcelo Dino, que foi candidato em Caxias. Eleição também que foi decidida no primeiro turno, e Marcelo Dino foi o segundo. Mas tem lá uma inelegibilidade a ser discutida nos tribunais do prefeito que foi reeleito. Me parece que não esqueci nenhum deputado na área metropolitana nem do interior que tenha sido candidato. Então, vamos aqui agora para a capital. Cumprimentar a deputada Renata Souza, que de forma corajosa e audaciosa foi candidata pelo PSOL, numa tarefa difícil de substituir o mais popular parlamentar do PSOL, Marcelo Freixo, mas saiu-se airosamente, como uma guerreira que é das áreas populares. Queria cumprimentar a nossa deputada Marta Rocha, terceira colocada no pleito municipal, que chegou muito perto de ameaçar o segundo colocado, mas teve seu voto dividido, quase igual,
1.897 votos na frente da ex-governadora e deputada federal Benedita da Silva, que contou com um apoio integral, eu vi muitas vezes na televisão, viu, Serafim, do deputado Valdec Carneiro. Valdec Carneiro estava sempre lá cerrando fileiras. Então foram esses. E esqueci ainda que nós tivemos como vice de Benedita a nossa enfermeira Rejane, que também mostrou uma disposição incrível nessa campanha. Então, eu queria cumprimentar a todas e a todos, porque eu valorizo muito eleições. Sempre digo e repito que o povo tem sempre razão quando vota. Quem erra não é o povo, quem erra são os candidatos. E muitas vezes a gente também tem derrotas políticas, derrotas eleitorais, mas que podem se transformar em vitórias políticas. Já aconteceu isso dentro da minha trajetória. Então, eu queria fazer esse registro sobre as eleições e, ao mesmo tempo, fazer um outro registro, deputado Eliomar Coelho, que eu estou vendo uma confusão na mídia, uma confusão enorme sobre o conceito de o que é direita, o que é conservador, o que é ser reacionário, o que é esquerda. Uma confusão, talvez por falta de leitura sociológica. Quem venceu essa eleição? Olha, todas as eleições de prefeito no Brasil, todas sem exceção, se você pegar os mais de 5.000 municípios brasileiros, vencem os conservadores. Porque o Brasil sempre foi conservador. Até esse ano, qual foi sempre o partido que fez o maior número de prefeituras no Brasil? Todos sabem, PMDB. E o PMDB era revolucionário, era de esquerda, ou no interior era um partido conservador? Então, não tem nenhuma novidade, né? Não só aqui na França, que o Valdec conhece, né? Nos Estados Unidos, os pequenos municípios, as pequenas cidades, é onde tem o voto conservador. E nas grandes cidades é que tem os votos que eu chamo mais de votos de centro-esquerda. Foi assim que o Biden ganhou do Trump e tem sido assim ao longo de muito tempo. Então, ninguém tem que estranhar o resultado dessas eleições. Deu o que sempre dá. Veja aqui, deputado Flávio Serafini, deputada Renata Souza, né, que são do PSOL, que é um partido, queiramos ou não, é um partido urbano, é um partido de grandes cidades, e é onde ele exponencia os seus votos. No Rio de Janeiro, e agora também está tendo êxito na cidade de São Paulo. Se correr para os municípios do interior, e não é do Brasil, não, do Estado, o êxito é muito pequeno, porque a natureza urbana do partido. Né? Então, as pessoas ficam assim surpresas com o que está com jornais, abrem páginas para discutir, ganhou a direita, ganhou o centrão, né? Que exatamente estão ignorando, né, essas questões. Mas, evidentemente, que essa é a questão central, deputado Valdir, é que nós tivemos um meteoro nesse país, há 2 anos atrás. Um meteoro que não tinha acontecido até então, passar nos céus do nosso país, que se chamou Bolsonaro. Mas passou com uma rapidez muito grande. E hoje a gente só vê rastilhos do rabo do meteoro. Tanto é
que o PSL, o partido que elegeu 12 deputados estaduais na Assembleia Estadual, no município da capital, onde estava a força dos seus parlamentares, dos mais votados, elegeu apenas um vereador e com 6 mil votos, um pouquinho acima do coeficiente mínimo, de 10% do coeficiente eleitoral, que aqui na cidade do Rio de Janeiro foi 51 mil votos. Então, para você ser suplente, tinha que ter mais de 5.100 votos. Então, esse meteoro é que passou. Passando esse meteoro, evidente que enfraquece aquilo que eu chamo de uma postura de partido de extrema-direita e reacionário. E por que reacionário? Reacionário, deputado Valdec, o senhor sabe isso melhor que eu, não é aquele que é conservador, não. É aquele que quer trazer de volta, não é manter o status quo, não. É trazer de volta governos pretéritos de excepcionalidade, como, por exemplo, no período ditatorial. Isso que é ser reacionário. Ser conservador é manter o status quo. Ser reacionário é querer buscar aquilo de mais atrasado que já se viveu em um país como o nosso Brasil. E estou fazendo essa análise porque esse tema, cada vez que eu abro o jornal, vou para o noticiário de TV, está todo mundo discutindo. E nós vamos ter 2 turnos de eleição muito interessantes. Né? Um aqui na cidade do Rio de Janeiro e outro na cidade de São Paulo. Aqui na cidade do Rio de Janeiro vai ser Eduardo Paz contra Crivella. Evidentemente que os partidos que participaram da eleição, na sua imensa maioria, uma qualificação que for, né, um apoiamento crítico ou não ao Crivella, etc., tendem a fazer o Eduardo Paz vencedor. Já em São Paulo, o jogo é mais complexo, né, porque até eu estar falando, eu não verifiquei como vai se posicionar o candidato e ex-governador do PSB, o França, né? Que é um apoio absolutamente importante, né? Para a candidatura do Guilherme Boulos. Conclui, por favor, deputado. Concluindo, exatamente num tema que a senhora tem muito interesse, né? Mas eu não sei qual vai ser a posição, mas tende a ser uma disputa muito mais acirrada, muito mais polêmica, muito mais cheia de contradições, e não como a daqui, que parece que tem um encaminhamento muito já desenhado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Agradeço também os préstimos dados aí à nossa candidatura a prefeita, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Convido a fazer o uso da palavra o deputado Valdec Carneiro. O senhor dispõe de 10 minutos. Obrigado, deputada Renata Souza, que preside este expediente final. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. Eu quero iniciar a minha manifestação, deputada Renata Souza, subscrevendo a primeira parte da intervenção do deputado Luiz Paulo, em que ele cumprimentou os nossos colegas e as nossas colegas deputados e deputadas que disputaram o primeiro turno das eleições municipais de 2020. Eu subscrevo, portanto, todas as menções nominais feitas pelo deputado Luiz Paulo. Saúdo, em particular, a deputada Marina Rocha, eleita em Guapimirim, o deputado Welbert Rezende, eleito em Macaé,
e o deputado Renato Cozzolino, eleito em Magé, desejando sorte e sucesso em suas respectivas gestões. E também quero, muito em particular, saudar a deputada Marta Rocha, saudar Vossa Excelência, a deputada Renata Souza, com muito apreço, com muita admiração, e a deputada enfermeira Rejane, 3 mulheres que se colocaram à disposição de seus partidos, de suas coligações, para fazer o debate público e disputar no plano das ideias, de suas convicções, de suas pautas e agendas, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, e eu queria também aproveitar para dizer, embora não seja deputada, não seja nossa colega aqui, aliás, nunca foi deputada estadual, já foi vereadora, é deputada federal, foi senadora, mas eu não queria deixar de mencionar essa figura tão impressionante, que é a figura da deputada Benedita da Silva, uma senhora de quase 80 anos de idade, e que também se colocou à disposição do nosso partido, do PT. Eu estive com a Bené em várias agendas de campanha, e é muito impressionante a sua disposição, a sua garra, a sua capacidade de dialogar com as pessoas nas ruas, sobretudo nas áreas populares. Eu quero fazer também esse registro em relação à deputada Benedita da Silva. E queria também saudar, mandar um abraço, já fiz isso pelo WhatsApp, mas aqui publicamente mandar um abraço ao meu amigo deputado Flávio Serafini, candidato a prefeito em Niterói também, com uma campanha de muito debate, com temas relevantes para a cidadania niteroiense. E em Niterói, deputada Renata, se a gente somar os votos atribuídos aos 3 candidatos de partidos do campo progressista, ainda que haja diferenças entre esses partidos, mas os votos dados a Axel Grael, a Flávio Serafini e a Sérgio Perdigão, Axel pelo PDT, Flávio pelo PSOL e Sérgio Perdigão pelo PSTU, mais de 72% do eleitor e da eleitora em Niterói, no primeiro turno, sufragaram candidatos de partidos progressistas. Isso me parece um fenômeno muito relevante. Assim como, de modo geral, não quero entrar aqui nessa análise, que tem um tema para desenvolver, assim como, de modo geral, que se percebeu como fenômeno político deste primeiro turno das eleições municipais, deputada Renata Souza, foi uma baixa, um arrefecimento significativo do fenômeno eleitoral do bolsonarismo, que se manifestou com tanta intensidade nas eleições de 2018. Mas, enfim, quero apenas fazer essa introdução e desenvolver aí sim, deputada Renata, o tema que tinha me preparado para abordar na sessão de ontem, mas ontem não tive tempo, havia muitas inscrições, deixei para hoje, e é o tema relacionado a 2 instituições de ensino superior, de pesquisa do nosso Estado, que merecem, a meu ver, notas em tom diferente. Em primeiro lugar, quero saudar a deputada Renata Souza, nossa presidenta aqui no expediente final, a professora Luanda Moraes, eleita reitora da UESO, do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a nossa querida UESO, ao lado do professor Dário, eleito vice-reitor. A Luanda é a primeira reitora negra eleita para dirigir uma universidade pública no Rio de Janeiro. Eu quero dizer da importância, do simbolismo que isso tem. Luanda é filha de uma família de origem modesta, fez um percurso bem-sucedido na área acadêmica, com mestrado, com doutorado, pós-doutoramento, participação num importante laboratório de pesquisa em Milão, na Itália, desenvolvendo um trabalho de repercussão internacional, e, além disso, se destacou na gestão universitária da UESO, é a nossa interlocutora frequente aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Educação. Então, queria ressaltar como algo maiúsculo, muito importante, muito significativo, a eleição da primeira reitora negra de universidade pública no Rio de Janeiro, a professora Luanda Moraes, que vai suceder a professora Maria Cristina, e, ao mesmo tempo, dizer que o nosso mandato, assim como a Comissão de Ciência e Tecnologia, tem estado e seguirão à disposição das agendas importantes da nossa UESO, que é a luta por uma sede,
a luta por um campus próprio da UESO, o credenciamento da UESO junto ao Conselho Estadual de Educação como universidade, não apenas como centro universitário, tendo em vista que ela tem diversidade de áreas do conhecimento em que ela forma na graduação, no mestrado e no doutorado, tem pesquisa, tem corpo docente qualificado, então já reúne as condições acadêmicas para ser credenciada como universidade, ao lado da UERJ, ao lado da UENF, no plano das universidades estaduais, a necessidade de termos uma carreira docente na UESO, compatível, isonômica com a carreira docente na UERJ e na UENF, não é mais aceitável, aliás, nunca devia ter sido assim, mas certamente não é mais aceitável que 15 anos depois de sua fundação, os professores e professoras da UESO tenham uma remuneração e uma carreira completamente diferente e apequenada em relação às suas co-irmãs, o UERJ e o UENF, e também uma quarta pauta que lembro aqui, a pauta relativa à necessidade de ter pessoal administrativo nos quadros da UESO. É impressionante que uma universidade, que uma instituição universitária não disponha em seus quadros de servidores administrativos. Eles têm servidores técnicos laboratoriais, mas todo o trabalho de apoio e de suporte administrativo aos departamentos, às coordenações de curso, às pró-reitorias, enfim, é feito pelos próprios docentes que ali atuam. Então, eu queria fazer menção também a esses desafios e da importância de termos a Assembleia Legislativa ao lado da UESO, ao lado das nossas universidades estaduais, e tem estado ao lado, mas eu quero renovar essa manifestação aqui, esses pontos de vista, no momento em que comemoro, em que celebro a eleição da professora Luanda Moraes como reitora da UESO, ao lado do professor Dário, seu vice-reitor eleito. E queria, deputada Renata, fazer a segunda nota, que é referente ao Cefet. E aí é uma nota de outro teor. Infelizmente, no Cefet, a situação segue muito difícil e dramática. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se recusa a nomear o diretor-geral eleito há mais de um ano no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, e esta semana, no dia 16 de novembro, ele nomeou o terceiro interventor nomeado para a direção-geral pro tempore do Cefet, mais uma vez preterindo o professor Maurício Mota, legitimamente eleito pela vontade da comunidade acadêmica do Cefet. Lembro, inclusive, que o terceiro interventor designado, professor Antônio Maurício Castanheira das Neves, é um dos membros daquela malfadada comissão que foi instituída pelo ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que saiu e entrou do Ministério da Educação sem conhecer nada da pauta educacional brasileira, mas ele nomeou uma comissão para fiscalizar o conteúdo ideológico do Enem. E o professor Antônio Castanheira era um desses membros, um dos 3 membros. Essa comissão, felizmente, teve dificuldades de prosperar por razões óbvias. Mas, de qualquer maneira, quero destacar que há uma ação popular que foi movida por iniciativa do professor Nival Nunes de Almeida, ex-reitor da UERJ, movida junto à 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e a juíza Geraldine Vital, agora no dia 13 de novembro, emitiu um despacho, uma decisão, apontando numa linha de conciliação, tendo em vista que ela reconhece que não há razões objetivas que impeçam a nomeação do diretor-geral eleito. Essa decisão da juíza foi publicada no dia 13 de novembro, deputada Renata, e no dia 16 de novembro, 3 dias depois, o presidente da República designa o terceiro interventor. O argumento, o pretexto, a patranha que tem impedido a nomeação do diretor-geral eleito é uma sindicância que foi aberta para apurar supostas irregularidades no Cefet. Entretanto, eu quero lembrar que em 21 de maio de 2020,
o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, aliás, de triste memória como ministro da Educação brasileira. Conclui, por favor, deputado. Vou concluir. Publicou uma decisão mandando arquivar essa sindicância, porque essa sindicância não provou absolutamente nada, né? E, portanto, a decisão do ministro foi do arquivamento. Se em maio de 2020, mesmo assim, o diretor-geral do Cefet, eleito Maurício Mota, não foi nomeado, e agora o presidente Bolsonaro designa o terceiro interventor. Eu quero aqui manifestar a minha mais profunda indignação, não apenas em meu nome, mas como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Leste, não falo em nome de toda a comissão, que não ouviu os membros, sei que concordam com essa manifestação, mas falo aqui deste lugar, deputado, professor, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, é inaceitável o ataque que permanece à democracia interna e à estabilidade institucional deste valoroso ambiente acadêmico que temos no Rio de Janeiro, que é o do Cefet. Então, deputada Renata, concluo, saudando ao êxito, por um lado, a eleição da professora Wanda Moraes, e, por outro lado, deplorando a insistência do presidente Bolsonaro em não reconhecer a vontade legítima da comunidade acadêmica do Cefet. É preciso nomear o diretor-geral Maurício Mota já. Muito obrigado. Senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado Valdec Carneiro. Bom, agora o senhor deputado Chico Bulhões tem 10 minutos para fazer uso da palavra. Quem gostaria de falar? Pois não? Marcelo Dino. Gostaria que o senhor me escrevesse. Marcelo Dino, o senhor está com um eco estranho aí. Primeiro, eu estou no plenário. Você está no plenário? Então, tá. O senhor vai falar depois do deputado Chicão, tá certo? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, nosso presidente aí em exercício, deputada Renata Souza. Bom, antes de entrar aqui, então, no tema que eu tinha preparado hoje, vou me aliar aos deputados que parabenizaram a todos que participaram do pleito, né? Vários deputados aqui, deputadas na casa, outros tantos que se colocaram à disposição nessa nossa festa da democracia, que é tão importante para a gente definir os rumos das nossas cidades e, consequentemente, do nosso Estado. Então, deixar registrado aqui meus parabéns a todos. Mas sobre o tema que eu queria trazer para a discussão e chamar a atenção desse parlamento serão sobre as últimas notícias em relação ao aumento do Covid, né, de pessoas contaminadas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Tem chegado para mim muitos relatos de médicos e de hospitais também sobre esse aumento que a gente tem sentido aí nos últimos dias, nas últimas semanas, dessa doença que tem, infelizmente, tirado tantas vidas e causado tanta dor de cabeça para gestores públicos, mas em especial para a população do Rio de Janeiro, que mais uma vez está se vendo aí num momento delicado e acompanhando pela imprensa também por relatos desse aumento. As minhas considerações seriam, primeiro, em conversa com esses profissionais de saúde, as informações que têm chegado são que eles têm identificado, em alguns casos de reativação do vírus no corpo, e alguns estudos teriam mostrado que, em parcela da população, esse vírus fica incubado por um determinado período de tempo, entre 9 a 12 meses. Então, pessoas que tiveram contato com o vírus e tiveram também, teriam se livrado disso com resultado negativo posterior, teriam que se atentar para essa hipótese de possibilidade de reativação, que seria parecido com o vírus de outras doenças que ficam no corpo, não se manifestam, mas quando a imunidade baixa, a pessoa pode ter uma manifestação novamente desse vírus através de uma manifestação de gripe ou algo do tipo que pode transmitir para outras pessoas, e alguns menos casos, mas ainda assim casos de reinfecção também, o que acendem uma luzinha amarela. Nós achamos que, nesse momento, o Estado do Rio já sofreu muito, a sociedade sofreu muito, a economia sofreu demais. E a gente não pode mais se dar ao luxo de discutir essa questão com base em histeria. A gente precisa se preparar, precisa estar pronto, os hospitais precisam estar como estão, caminhando para a abertura de mais leitos. Nós temos hoje uma rede que conseguiria atender a essa demanda se preparar, sem ter que construir hospitais de campanha faraônicos às pressas, que deu no que deu, a gente viu esses problemas recentes. Então, é muito importante que o sistema de saúde esteja preparado para o que der e vier. A gente espera que venha menos, a gente não espera que tenha um problema como a gente teve anteriormente, mas ainda assim é importante que o governo do Estado se prepare para isso.
A questão do transporte também, super importante. A gente sabe que as concessionárias aqui no estado do Rio de Janeiro estão numa situação complicada financeiramente em razão do isolamento inicial feito, que, obviamente, diminuiu consideravelmente o fluxo de passageiros, tantos trabalhadores e trabalhadoras que precisam e dependem desse transporte público para se locomover para os seus trabalhos e pelas cidades aqui do nosso estado, e que aí causou, então, um problema também que precisa ser resolvido e abordado urgentemente pelo governo do estado. A gente teve um socorro federal que ajudou nesse sentido, mas isso precisa ser tratado de maneira urgente, porque nós não poderemos nos dar ao luxo, na nossa opinião, de parar e isolar novamente tudo. A economia já está cambaleante, a gente não pode ter mais perdas de empregos e mais situações de risco. Então, o meu pedido encarecido, no fundo, hoje aqui, é para quem está nos assistindo pela TV Alerj, quem está nos assistindo pelas mídias sociais. Nós temos que fazer o básico, pessoal. Nós temos que fazer o nosso dever de casa. Se todo mundo aderir a um distanciamento social, que não é isolamento, o distanciamento é o uso da máscara, é você manter a distância das pessoas, é você não aglomerar, não fazer grandes eventos, não fazer um churrascão, não fazer uma grande festa, não aglomerar pessoas na rua para beber. É muito importante, pessoal, a adesão da sociedade a essas regras, que são regras simples, regras básicas, mas que podem evitar hospitais lotados e podem evitar uma economia cambaleante. A gente precisa conscientizar as pessoas da importância de aderir a essas regras básicas. Então, fica aqui o meu pedido à população do Rio de Janeiro, que leve a sério, que faça adesão a essas regras e, assim, evite que discursos mais histéricos, discursos ideológicos ou discursos sem base em ciência tomem a nossa situação aqui de assalto novamente no Rio de Janeiro. A gente precisa dessa conscientização e essa adesão da população. É um problema sério, a gente ainda está vivendo uma pandemia, a gente precisa vencer isso juntos e, para caminhar, a gente precisa aderir às pequenas regras que não vão mudar tanto a sua vida, né? Vão mudar tanto a nossa vida, usar uma máscara, manter esse distanciamento, ter essa consciência de não aglomerar. São questões até simples, se comparados às consequências ruins e perversas que nós podemos ter se nós não adotarmos essas medidas. Então, vamos levar a sério os sinais. Há um aumento, sim, há muitos relatos de médicos e hospitais sobre esse aumento, mas a gente vai conseguir vencer isso aderindo a essas regras básicas, que eu tenho certeza que o carioca, que o fluminense vão entender dessa importância. É o apelo que eu faço aqui e chamando a atenção também para meus colegas parlamentares e para esse parlamento e para a administração pública da importância de já estar preparado para enfrentar essas possíveis dificuldades que estão se avizinhando aí à nossa porta, que a gente está vendo em São Paulo também e que a gente está vendo agora nos grandes centros do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Chicão Bulhões. Excelente a sua afirmação. A gente ainda está vivendo um processo de pandemia doloroso, então agradeço demais pelas suas palavras. E eu gostaria de pedir ao deputado Marcelo Ciodino para que pudesse se retirar do plenário da Alerj para poder fazer a sua fala, porque senão vai ficar um retorno absurdo aqui na TV Alerj e a gente não vai ter condições de ouvi-lo plenamente. Então, gostaria de solicitar ao deputado Marcelo Ciodino que se retirasse do plenário e fizesse a sua fala do corredor para que a gente não tivesse uma interferência tão grande aqui na TV Alerj. Pode ser assim? Liga o som, Ibrahim. Vê se está dando retorno, nobre deputado. Está desligado o meu som. Agora melhorou. Marcelo Ciodino, o senhor dispõe de 10 minutos para fazer uso da sua fala. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os nobres deputados. Dizer da satisfação de poder estar aqui hoje mais uma vez. Eu fiz questão de vir até aqui, quando alguns assuntos são de grande relevância para mim, eu gosto muito de usar aqui a tribuna, que é um local que eu me sinto muito bem, vejo que representa aqui toda a população. Eu hoje, mais uma vez, eu quero aqui falar para o nobre deputado, nobre governador, que me causa, assim, uma insatisfação muito grande
quando eu vejo o atual governador tomar certas atitudes que não vejo que são atitudes condignas. Existem tantos assuntos importantes, de grande relevância no nosso Estado, que precisam ser tratados, precisam ser vistos, como o Hospital de Saracuruna, como a saúde, como a própria segurança. E aí me deparo aqui com a DIN 6595, uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai falar contra a lei federal número 13.967 de 2019, que veda a imposição por via administrativa de liberdade a policiais e bombeiros militares por transgressões disciplinares. A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski. Governador, que tristeza me causa ver o senhor querendo tirar a liberdade, o direito constitucional de ir e vir do cidadão. Quando eu penso que nós estamos avançando, eu vejo que nós estamos regredindo, nós estamos voltando ao passado, estamos voltando à escravidão. Por que os militares? Por que uma instituição tão querida e amada como o bombeiro, uma instituição que vive salvando vidas, como a polícia militar, e aí o senhor quer voltar atrás daquilo que deveríamos ter feito aqui e não fizemos? Rever o RDPM e deixar de ser o R-Quero, o quero de muitos oficiais. É óbvio que existem bons oficiais, e posso citar o nome de muitos, como o Coronel França, como o Coronel André, como muitos outros. Eu vou pecar aqui o nome de tantos coronéis que são pessoas boas e decentes e que olham a sua tropa como parceiro e amigo para poder ajudá-lo. E aí, governador, eu gostaria que o senhor voltasse às eleições, quando os sangue azuis, quando os bombeiros estiveram ao seu lado te ajudando para colocar o senhor como vice-governador, e hoje o senhor impetra um pedido de inconstitucionalidade dessa lei. Parabéns a quem fez, porque é vergonhoso. Quem deveria ter tomado essa atitude era o Executivo junto com o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e não uma lei federal, porque realmente não podemos voltar ao passado. Eu sou praça, senhor governador, eu sou soldado da Polícia Militar, e eu sei o que eu estou falando, porque só quem sente na pele é que sabe que pode subir essa tribuna aqui e falar. Eu gostaria muito, governador, que sanções como essas administrativas fossem dadas aos deputados, ao governador, aos vereadores, licenciar o seu direito de ir e vir por transgressões administrativas. Por que o senhor não faz uma lei? Vamos fazer uma lei então para que aconteça isso? Mas por que o militar? Eu vou relatar 2 fatos da minha família, senhor governador. Quando eu nasci em 1969, meu pai era bombeiro. O meu pai estava queimado no hospital do bombeiro. Vou relatar um mais triste ainda, senhor governador. O meu tio, o 12º no quadro de heróis do 20º Batalhão, em Mesquita, Nova Iguaçu. E vou dizer uma coisa para o senhor. Em combate, tomou um tiro na coluna, senhor governador. Ficou paralítico durante 3 anos, com 5 filhos, e cantou a sua deserção. O senhor tinha que um dia fazer uma reunião com aqueles guerreiros que hoje não conseguem andar, que vivem em cima de uma cadeira de roda, com as suas viúvas, com seus órfãos. Pelo amor de Deus, governador, é hora da valorização da tropa, é hora de pensar em outra coisa, a não ser pensar em dar condições a alguns comandantes, como eu passei por um, chamado Lopes, Coronel Lopes, que botava a sua tropa em forma e perguntava quem ele não prendeu, porque era um omisso, era um covarde, ele era um covarde, isso sim que ele era. É essas pessoas, governador, que o senhor quer dar o poder. Eu me lembro que uma vez um tenente, que hoje é coronel acho que é tenente-coronel, chamado Gomes,
que me tirou de forma uma vez quando eu assumi o meu trabalho para fazer um servicinho particular, mas que uma semana depois, senhor coronel, senhor governador, estreou um DRD, eu trabalhei, um DRI na época, eu trabalhando, mas não conseguiu porque eu sei escrever e me defendi bem, e a única punição que tive, uma advertência verbal, porque ele foi covarde e não conseguiu. E é por isso que hoje eu estou aqui, senhor governador. Se tem uma voz aqui que vai lutar pela segurança pública, seja policial militar, bombeiro, CEAP, DEGAS, Polícia Civil, sou eu, que não vou baixar a cabeça de forma alguma para as covardias que aqui acontecem. Vou lutar muito. É hora, senhor governador, de pensar nas viúvas que ficaram para acelerar o processo, para que elas possam receber a sua indenização tão chorada e sofrida dos nossos guerreiros. É hora, senhor governador, de fazer uma visita ao HCPM e dar condições melhores aos policiais e os seus familiares. É hora, senhor governador, de pensar na miséria que é o auxílio transporte de R$100. É hora, senhor governador, de cumprir o trato da escala de 24/72 para a policial militar, que foi prometido pelo ex-governador Wilson Witzel, e nós estávamos do lado, e não foi cumprida, senhor governador. É hora, senhor governador, de dar amparo jurídico aos policiais e ajudá-los. E acabar com esse RDPM, rever esse RDPM que é horrível. É hora de se preocupar com a saúde mental e física dos nossos bravos e bravas guerreiras. É hora de pensar com mais carinho na progressão de suas carreiras, de incentivar os nossos policiais, bombeiros, policiais civis, todos os outros, a se aperfeiçoar com cursos superiores ou outros cursos. Quero lembrar ao senhor, senhor governador, que esses homens e mulheres saem de suas casas, deixam seus familiares para proteger pessoas que eles nem conhecem. Pense, governador, o que é um oficial, não generalizando todos, como já falei aqui, chegar pelo seu bel prazer de um dia estar aborrecido e falar assim, ó, vou te dar 29 para você num CRD. Pense, senhor governador. É hora de o senhor refletir cada voto que o senhor recebeu desses bravos e bravas guerreiras. Peço ao senhor, de forma sutil, que o senhor reveja isso, porque isso é voltar ao passado e ao retrocesso. Estarei aqui, senhor governador, brigando por todos os segmentos da saúde, que eu gostaria que o senhor reparasse a covardia que o atual prefeito Duque de Caxias, que eu espero que a justiça seja justa e não deixe com que realmente dê a ele a eleição e faça uma nova eleição em Duque de Caxias. E eu tenho certeza que essa eleição merece ser revista em todos os segmentos, porque foi uma vergonha a última eleição. Senhor governador, eu peço ao senhor, como soldado da Polícia Militar, como 72781 que sou, não faça essa covardia com os policiais militares e com os bombeiros. A época da escravidão, senhor governador, acabou. Estamos no século 21 e é inadmissível o que o senhor fez. Cuidado, daqui a 2 anos, senhor governador, são esses mesmos homens e mulheres que têm várias famílias que vão votar, pois hoje eles votam. E o senhor, com certeza, terão pessoas que vão lutar muito, mas muito, contra a sua reeleição. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigada, deputado Marcelo Seudino. Bom, não havendo mais nenhuma oradora e nenhum orador inscritos, eu declaro encerrada a presente sessão.